Bom, pessoal, vamos fazer então a aula bônus 2, que seria uma aplicação do método de Euler em modelos epidêmicos, como por exemplo o SEER e o SEIR. Lembrando que a aula completa foi dada presencialmente semana passada. Tá? Indo direto ao notebook, ah, eu coloquei, anexei aqui no início da página o link do Drive que eu fiz a disciplina. Tá? Se nós acessarmos esse link, a gente chega aqui, onde já está anexado tanto esse seminário que vai ser dado aqui, quanto aquela primeira videoaula falando sobre o trabalho e a aula bônus 1. Né? Pretendo também adicionar os próximos seminários e aulas nesse Drive, pois eu descobri que é possível fazer a sincronização dos arquivos que estão aqui com um link no Colab. Então, que eu já eu já adicionei no Moodle, e vocês podem simplesmente clicar nesse link do Colab e ter acesso a essa mesma aula que eu estou mostrando no Jupyter. Claro que se você conseguir instalar o Jupyter, você vai ter acesso a mais possibilidades, porque é mais compatível o IDEs e as bibliotecas com o Jupyter aqui no Colab. Só relembrando rapidinho que para instalar o Jupyter, basta digitar pip install notebook no terminal, seja no Windows ou no Ubuntu ou outro SSL que você tiver. Tá? Eu adicionei alguns vídeos no Moodle, tutoriais, que vão ajudar tanto para quem é do Windows quanto quem é do Linux. Tá? Então, aqui é o modelo SEER, foi mencionado 2 semanas atrás pelo Sebastian, uh, onde existe esse sistema aqui de equações com essas três variáveis, S, que seria um grupo de suscetíveis, I, as pessoas infectadas, e R, as pessoas recuperadas. Sendo tanto pessoas que, nesse grupo de recuperadas, as pessoas que morreram devido à infecção, como também as pessoas que realmente se recuperaram. E esses dois grupamentos estão dentro do que se é chamado de R. São três equações, definindo cada uma dessas variáveis, onde notamos que há uma derivada ΔS e ΔT, onde nós vamos aplicar o método de Euler, como fizemos outras vezes. Tá? O beta, aqui essa constante, ela é uma taxa da transmissibilidade da virose, o que está sendo analisado nessa epidemia, e ela marca, então, a quantidade de pessoas que sai do grupo de suscetíveis para as pessoas infectadas em I, enquanto o fator gama seria a taxa de recuperação, que relaciona a quantidade do fluxo das pessoas que migram de infectados para o grupamento dos recuperados. É importante também destacar que existe um vínculo nesse sistema, uma condição, né, de conservação, N, que seria a quantidade de total que tem de pessoas nesse sistema. Então, seria exatamente a soma de todas as pessoas do grupamento S, do I e do R. Então, vamos mostrar já agora os gráficos. Lembrando que o modelo CIR é o mais simples possível para tentar modelar esse tipo de epidemia. E nele é considerado algumas hipóteses, como, por exemplo, a população é constante. Com isso, não se considera nascimentos nem falecimentos. Tá? A gente até tem como adicionar uh, esses fatores de morte e nascimento. A gente vai fazer isso em alguns gráficos. Mas seria, então, uma expansão desse modelo CIR. Mas ainda dentro desse, a gente considera que os indivíduos são igualmente suscetíveis à doença e que os indivíduos também tornam-se imunes após uma única infecção. Tá? Não há reincidência. Eu fiz 3 formas de código para gerar exatamente as mesmas interações de gráficos. Tá? Então eu vou mostrar isso depois. Agora eu vou ir direto para análise gráfica mesmo, onde a gente nota aqui 4 curvas. Tá? Uma em azul, que seria os infectados. Esse aqui não ficou padronizado, então eu vou. Tá, ficou sincronizado assim. Azul seria o agrupamento de pessoas suscetíveis da doença. O I seria relacionado ao agrupamento de infecções e o R ao recuperados. Tá? A gente nota que no eixo Y seria a percentagem de população, onde a gente percebe que se, por exemplo, no início aqui da pandemia, no eixo X seria o tempo, existem um input inicial de 90 pessoas, 90% das pessoas infectadas, então necessariamente os outros 10% estão entre os infectados e recuperados, devido àquela taxa de restrição no sistema, o N. Tá? Então, consequentemente, se no início há mais suscetíveis e ao longo do tempo esses suscetíveis vão se tornando outra coisa, vão sendo infectados, a curva de recuperados também vai aumentar. E aí a consequência da interação dessas duas variáveis faz com que a curva de infectados tenha um pico, tá? E ela é proporcional a essas relações. Então, se nós, por exemplo, mudarmos a taxa beta, aqui, que seria a quantidade de pessoas que migram de suscetíveis para infectados, a tendência então é que essa curva ela aumente visualmente no gráfico. Vamos testar. Antes a beta era 2.5, agora eu vou colocar em 5. 5 é alguma coisa, 5,30. E o que a gente nota é que realmente a taxa
a curva de infectados, ela realmente teve uma ampliação, tá? E se, por exemplo, agora também aumentarmos o coeficiente gama, de 0,8, por exemplo, para 1,6, quase proporcional à taxa beta, nós então entendemos que o número de infectados vai ter uma maior migração para o número de recuperados, seja eles pessoas que realmente vieram a óbito ou que realmente se recuperaram. Lembrando que taxa de recuperados o grupo de recuperados é a soma desses dois. Então, se nós rodarmos, a curva realmente diminui essa ampliação, essa amplitude. Então é condizente esses gráficos que a gente nota. A única diferença aqui desse gráfico é que tem o plot essa curva vermelha, que seria o total da população, e o único objetivo, ele é didático, de mostrar que independente do tempo, né, da situação, de proporção que existe entre as variáveis e SR, a população se mantém constante em 100%. Né? Bom, aqui eu fiz uma comparação do espaço de fases desse modelo, e ele compara o número de infectados no eixo Y com o número de suscetíveis no eixo X. Tá? E a gente nota um padrão, tá? De duas áreas específicas, uma antes de 0,5 suscetíveis aqui. Lembrando, a gente percebe que existe um padrão triangular, tá? Nessa configuração do espaço de fase, visto que existe essa restrição desse vínculo no sistema, que diz que se todas as pessoas estão infectadas, então necessariamente é zero a quantidade de pessoas suscetíveis. E também o contrário. Se todas as pessoas suscetíveis estão suscetíveis, né? Então significa que não tem nenhum infectado. E acaba tendo essa curva que seria preservada, né? Então, por exemplo, se tiver 50% suscetíveis, seria 50% infectados. Lembrando que isso aqui é um espaço de fases onde você está considerando que não tem recuperados e sabendo apenas a relação direta entre suscetíveis e infectados. E a gente percebe que, por exemplo, se a gente começar uma configuração inicial acima de 0,5 insuscetíveis aqui, a taxa de relação entre os dois, ela vai ter uma mudança, onde, por exemplo, vindo aqui da direita para a esquerda, digamos que essa seja o padrão, mudança do tempo, a curva ela teria uma mudança no sinal, de positivo para negativo em algum momento. Agora, se a configuração inicial é menor que 0,5 aqui em suscetíveis, então não há mudança na variação desse sistema, no sinal da mudança dos suscetíveis para infectados. Isso seria a principal característica desse espaço de fase. Eu plotei duas vezes esse gráfico aqui para mostrar a diferença entre um plot com a biblioteca Plotly usando o pacote Go, tá? Mas ele também teria os mesmos recursos se fosse com o pacote Express, tá? Comparando com o Matplotlib. Perceba que os widgets, que são esses botões, eles podem ser tanto feitos com o Plotly quanto com o Matplotlib. A diferença entre eles é que no Matplotlib é apenas uma imagem que a gente plota, o que faz com que o plot seja realmente bem mais rápido e exija menos computacionalmente falando. Porém, a gente não tem esses recursos de interação que nem o Plotly oferece, onde a gente pode acompanhar, por exemplo, a mudança da curva, observando dados que a gente diz quais são os dados que a gente quer. Aqui, no caso, está sendo mostrada apenas a informação dos eixos, né, do quanto que tem de valor no X e no Y, mas se tiver mais detalhes de relação nesse plot, por exemplo, se fosse uma dispersão, você poderia dizer no índice que está sendo iterado aqui, por exemplo, se o ponto ele é de um grupamento X, ou se é, por exemplo, no caso do meu mestrado, onde tem diferentes cidades com macro-regiões diferentes, se você passa o mouse em cima de um ponto, ele diz qual que é o nome da cidade, qual que é o IDH, quais que são os índices do resto do data frame, e além de dizer e marcar com uma cor diferente, qual seria a macro-região daquele ponto selecionado. Então essa seria basicamente a diferença de recursos que há do Plotly no Matplotlib. Também tem essa questão de fazer um download mais rápido da imagem, sem precisar fazer uma linha de código, como já foi comentado no vídeo do Bônus 1. Mas não vou me atrelar tanto a isso. Agora a gente vai comparar o que seria o modelo SEER, só que com retroalimentado, tá? Onde a gente considera que recuperados, pessoas que recuperaram, elas podem voltar a ser suscetíveis. Então a gente vai ter uma mudança na formatação das equações, né, do sistema de equações, onde vai adicionar uma nova variável, né, e um novo grupamento. Aliás, um novo grupamento não. Nós vamos manter os grupamentos, que são os três, né, as três, tanto o S e o R. A diferença vai ter um fator, uma nova taxa,
que é chamada de f, aqui sendo adicionada ao sistema. Tá? E ela, a gente pode ver nesse diagrama aqui, onde essa taxa f seria o fluxo, então, de recuperados para os suscetíveis. Nesse mesmo esquema, eu já adicionei uma outra variável, que seria a taxa de vitalidade. E seria uma forma de a gente tentar adicionar a esse modelo uma variação no número de pessoas que morrem e nascem, que não necessariamente está relacionado a, a, ao vírus que a gente está analisando. Por exemplo, se o vírus analisado dessa epidemia é o Covid e a pessoa morreu, por exemplo, de um acidente de trânsito, ele vai sair da amostra total de suscetíveis, né? Porque a pessoa estava na cidade, mas ela não morreu pelo vírus que está sendo analisado. Então, a gente também teria que considerar isso no modelo. E o Mi, então, aqui o parâmetro Mi, seria uma tentativa de expressão desta característica. E ele vai ter uma relação na definição tanto da variável de suscetíveis, quanto infectados, quanto recuperados. Tá? Porque ele é necessário ter em todas, porque as pessoas podem morrer em qualquer momento, tanto no momento que estão apenas como suscetíveis, ou enquanto estão infectados. Por exemplo, nada impede de que ele esteja com a doença e também possa ser atropelado. Ou enquanto ele já esteja recuperado e ocorra também uma fatalidade. Então, se já analisarmos um pouco mais essa expressão aqui, se a gente zerar, por exemplo, a taxa Mi e o F, então a gente acaba voltando para o modelo inicial, que seria só o CIR. E é isso que nós vamos verificar agora no gráfico. Aqui, então, tem alguns inputs iniciais, onde eu coloquei 20 dias no tempo. No gráfico anterior eu também havia colocado. Eu tentei manter os mesmos padrões de input, tá? A constante beta 2.5, que nem anteriormente, ou a constante gama também 0.8, e já adicionando também o Mi com 0.1 e o F, que seria a taxa de recuperado para suscetíveis novamente, como 0.20. Se nós zerarmos tanto Mi quanto F, nós voltamos para a situação inicial, tá? Com suscetíveis diminuindo à medida que os recuperados aumentam e tendo essa curva tal emergente do padrão. Se nós aumentarmos apenas, por exemplo, a quantidade de pessoas que morrem, né, que vêm a óbito fora da, da, do vírus em questão, então vamos testar aqui, me subindo, esse é o padrão que a gente obtém. Tá? Há um achatamento das curvas, de suscetíveis e recuperados, tá? E não necessariamente uma mudança muito grande no padrão que a gente encontra nos infectados, tá? Inclusive, ó, é interessante que ele vai atrelando o ruído ao sistema. E à medida que nós vamos aumentando, a quantidade de suscetíveis acaba sempre sendo maior que a de recuperados. Lembrando que Mi seria pessoas vivas que nascem dividido por pessoas que morrem. E aí a taxa está relacionada a isso. Então vamos normalizar aqui como se fosse 0,20. Deixa eu fazer aqui 0,2. E ele vai ter esse padrão. E vamos testar agora o que acontece quando a gente muda a taxa de reincidência, né? Pessoas recuperadas que agora podem tornar-se suscetíveis novamente. Se a gente aumenta o F, então também ocorre essa mudança de suscetíveis, essa troca de suscetíveis para recuperados. Tá? Só que se os suscetíveis são muito grandes, a gente também nota dessa vez uma mudança no padrão de infectados. Sendo que os infectados podem até assumir valores constantemente maiores ao longo do tempo, né? Como se fosse uma condensação do sistema acima de suscetíveis recuperados. Mas geralmente esses sistemas eles tendem a representar melhor poucos dias do que muitos dias. Vamos normalizar de novo como 0.1 e só notar a diferença da quantidade de dias aqui. Né? A gente aumentar o número de dias, o que acontece? Basicamente a gente só nota que a partir de tal dia que ocorre uma condensação do sistema, onde as variáveis elas chegam a um equilíbrio, esse sistema ele se mantém ao longo do tempo, mesmo adicionando muitos dias a mais. Vamos voltar ao valor inicial, 20 aqui, e vamos testar, por exemplo, a informação do dt, que é o nosso passo no método de Euler. Se a gente aumentar o método de Euler, a gente nota que vamos perdendo as informações essenciais da curva. E ela vai ficando mais quadrada, vamos dizer o seguinte. Até que chega um ponto que ela perde completamente. Se aumentasse o dt ainda mais, provavelmente esses gráficos iriam explodir, tá? Para algum lugar. Então, quanto menor o dt,
né? Não 0, porque senão tu perde a informação. Mas vamos deixar 0.1 como antes. Melhor, tá? E a última variável aqui, que seria a quantidade de pessoas infectadas inicialmente. Lembrando que... Lembrando não. Definindo que a taxa inicial de pessoas suscetíveis, ela seria 1, que é a população total, né, porcentagem, menos uma percentagem inicial de pessoas infectadas. Então, 0.11 significa que tem 11% de pessoas infectadas como condição inicial do sistema. Se eu for aumentando essa taxa, é mais ou menos isso que acontece. Vocês estão... Agora, se eu deixar 0 infectados inicialmente, então não vai ter relação entre infectados suscetíveis e tudo mais. Tá? Aqui seria o esboço para dizer como seria esse SIRS, né, esse SIRS, sem a dinâmica de vitalidade, que está atrelado à taxa, o coeficiente μ. Aqui eu adicionei uma outra forma de visualizar o sistema, que eu encontrei em um outro artigo. Né? Esse artigo eu achei legal, que ele foi publicado usando esses métodos para tentar modelar a Covid. Né? Então, quer dizer que existem pessoas que ainda utilizam variantes do método de Euler. No caso, ela, pelo que eu reparei, ela usou mais o Monte Carlo para resolver esses sistemas, mas então esses modelos de Sears com variantes, eles têm publicações atuais. Isso é interessante. E aqui a única diferença é que tem algumas diferenças, onde ele trocou o nome das variáveis de f para psi e de mi para ni. Tá? E ele também ele dividiu tudo por n, que seria aquele vínculo de construção do sistema, onde aqui o n se encontra apenas aqui, na parte de cima, e se você dividir tudo por n, todas as equações, você chega nessa visualização aqui. E, como a gente nota, é o mesmo resultado de antes, tá? Como deveria ser. Agora a gente vai mostrar o que seria o modelo CIR, tá? Onde agora a gente adiciona uma variável a mais, um grupamento a mais no sistema. Não taxas de dinâmica entre as variáveis que já existiam, mas agora todo um novo grupamento. É como se fosse adicionado um nó a mais, se a gente fosse tentar olhar de uma forma mais de topologia. Tá? Também existe uma variável de construção do sistema, que n, sendo agora a soma total de todos os grupamentos. Tá? A diferença é que agora existe esse grupamento E, e seria as pessoas expostas ao vírus analisado. Então, existe agora uma diferença entre as pessoas que estão suscetíveis e as pessoas que estão realmente expostas. Por exemplo, a pessoa que está viva, de certa fase de idade, ela é suscetível a pegar aquela virose. Mas se ela estiver, talvez, no interior, isolada em algum lugar, ela não está exposta a ter esse contato com o vírus numa região, né? Então, existe realmente uma diferença entre esses dois equipamentos. E eles são definidos dessa forma no sistema, tá? E também, como foi adicionado um novo grupamento, então agora tem uma taxa que vincula a quantidade de pessoas suscetíveis, que a gente pode ver nesse modelo. Então, ó, beta seria a taxa de mudança das pessoas suscetíveis para expostas, o epsilon seria de expostos para infectados, o gama de infectados para recuperados como antes, e o F de recuperados para suscetíveis. Então, esse é o resultado que a gente chega, né? A curva em azul seria os suscetíveis, os recuperados em verde e os expostos são em vermelho. Se a gente notar, se nós tirarmos os suscetíveis em azul, a gente chega no padrão mais semelhante de como era antes. Então significa que as que talvez o que faça realmente uma variável importante na resolução desse sistema seja o grupamento de expostos e não necessariamente as pessoas suscetíveis. E o que faz a mudança entre graficamente do modelo um pouco mais simples para esse seria o tamanho da escala de infecção aqui das pessoas, onde também é amarelo, que nem nos outros gráficos, e a gente nota que como agora tem um menor número de pessoas, proporcionalmente, que estão realmente expostas e não suscetíveis, então, mais ou menos proporcionalmente, também se diminui a quantidade de pessoas que podem ser infectadas. E então a curva acaba sendo achatada aqui de infectados, e ela também, a gente nota, porque no tempo também são 20 dias, a gente percebe que há uma maior expansão da área no eixo do tempo da curva de infectados. Agora vamos mostrar um pouco dos códigos. Eu vou subir aqui em cima. Eu adicionei esse botão aqui, que é uma função do HTML, tá? Se eu clico, eu posso esconder
os códigos e fica como se fosse uma espéce de PDF, né, apresentação, para vocês fazerem isso no Jupyter. Ah, isso aqui não funciona no Colab, tá? Funciona apenas no Jupyter. Vocês simplesmente colam esse código aqui no início, ou em qualquer célula, na verdade, e ele vai sempre gerar o mesmo resultado. Tá? O banco de dados que eu utilizei é de um youtuber. Na verdade, ele é um aluno de doutorado do IMPA. Eu me baseei em algum outro gráfico que ele fez ali, principalmente os modelos mais simples, tipo o SIR, e aquele espaço de fase também, eu vi dele, que legal. E ele criou um banco de dados, não sei de onde ele pegou esses dados, mas enfim. Ele fez esse banco de dados aí, onde ele importou com OS e também fez um link no Colab que eu adicionei no Mudo, tá? Do, as bibliotecas que eu utilizei são essas, tanto a do IPyWiders, quanto essa do Plotly, tá? E eu deixei a primeira linha com vários pip install de todas essas bibliotecas aqui, tá? Se vocês precisarem instalar na máquina de vocês, é só selecionar tudo, fazer Ctrl, barra, e eles comentam, todos ao mesmo tempo, tá? Então eu comentei que havia diferença na programação dos códigos, tá? Esse aqui que tem do primeiro código, onde o primeiro eu fiz usando mais a biblioteca NumPy, tá? Usando uma forma mais vetorial de se fazer, onde eu defini inicialmente as variáveis S e R como se fossem então vetores NP0s, onde eu crio um número X já alocado na memória do meu computador de atributos que eu posso mudar desse vetor ao longo do tempo. Isso é um pouco mais otimizado, né, em questão de memória mesmo, do que apenas criar listas, como foi feito nesse segundo método, que são listas vazias, onde você está deixando para o Python resolver a quantidade de alocações na memória que seria o limite máximo dessa lista vazia aqui. Tá? Outra diferença que a gente nota aqui é que se a gente já gerou um vetor, então ele tem todas as suas casas, né, de utilização já preenchidas, no caso com zero, porque eu estou usando esse comando np0. Se eu usasse, por exemplo, o np-ohms, seria atribuído aos valores dessas das possibilidades do vetor, né, dos elementos de vetor, o valor 1 em vez de 0. E aí, como a gente está trabalhando com vetor, então eu tenho que dizer qual que é o elemento, a ordem do elemento que eu estou trabalhando. Dizer que ele é 0 aqui, para falar que é a primeira condição, né, que eu estou atribuindo ao problema que eu vou resolver. A variável de recuperados, ele começa com 0. O i, aqui que é o infectados, né, a primeira alocação dele de elemento, eu vou chamar como se fosse um parâmetro externo da minha função SIR, porque então eu posso ter o controle de dizer, que nem eu comentei na hora de mostrar os gráficos, de dizer quantas pessoas, qual é o momento da pandemia que a gente está olhando, se é o momento que já tem 20% infectados ou se 10% infectados. Então é interessante deixar esse parâmetro de forma externa. Tá? E a definição de condição inicial dos suscetíveis seria então 1 menos essa informação dos infectados inicialmente. Aí a gente utiliza o método de Euler aqui dentro do looping, onde a gente diz que a variável próxima que está sendo atribuída, ela então é o elemento n mais 1 no vetor já definido anteriormente. Tá? Então, por exemplo, se n for 0, a condição inicial, o valor futuro dele, o próximo valor futuro, então seria esse 0 mais 1. Então seria o elemento 1 desse vetor. E isso continua até acabar o range aqui nesse for, que seria o tamanho do vetor do tempo. Foi usado o linspace aqui. E eu usei essa formulazinha nSamples, que seria a divisão dos dias que eu estou querendo analisar por o dt, que é o método de Euler, né, o passo que a gente vai dar ali, sendo multiplicado. Ele não muda o que a gente viu nas outras aulas, no sentido de simplesmente a gente converte a derivada como se fosse o s do próximo passo igual a o s do passo atual e mais termos do sistema. Aí nós vamos refazer o que está aqui matematicamente. Então, menos beta, por exemplo, aqui no s, a gente vai adicionar menos beta, o s do tempo atual, mantendo o tempo atual em todos aqui, repetindo o que está ali. Então, é menos beta SI. E aqui também é menos beta SI multiplicado pelo DT, tá? Que seria o nosso passo, método de Euler. Aqui só uma diferença de corretor. A gente nota que a gente chega em resultados muito semelhantes se a gente utiliza o
que em vez do passo atual, nos termos além da derivada aqui, né? Você também você faz o próximo passo, o passo futuro, na mesma linha. A gente tem uma mudança e a gente pode notar um comparador aqui. E esse aqui, onde em azul seria com o corretor e em laranja o sem. Então, se eu diminuir o DT na parte do método de óleo, a gente nota que ele já se aproxima mais com o corretor, tá? Como é de se esperar. Agora, se a gente tentar analisar como que se faz por listas vazias, ah, a gente não vai ter mais então essa questão dos elementos e a gente vai substituir essa dinâmica do tipo de programação anterior pelo append, tá? Pelo comando de adicionar um novo nó, adicionar uma nova informação na lista. Aí a gente faz esse processo todas as vezes iterando, depois de definir como que vai ser o valor das variáveis, tá? Onde a gente precisa dizer o que é o S0, o I0, o R0 também, que foi definido como se fossem inteiros, tá? Em vez de vetores. E depois de acontecer de ter os appends e a definição das variáveis dentro do for, a gente precisa ah, fazer a reposição dos valores, né? Do valor atual para o próximo valor atual. Tá? E ocorre nessa linha. A diferença, vamos ver agora para o CI. Vamos adicionar agora a parte com o novo S aqui, como que a gente fez os gráficos. Ele basicamente é o mesmo padrão, eu adotei o primeiro ali usando vetores. E o que muda basicamente nos códigos seria a adição desses novos parâmetros, que é o F e o Mi, que a gente pode notar aqui no gráfico, né? E basicamente isso, porque ele não é diferente do CIR, que tem uma variável nova. Aqui são também três variáveis, né? Que é só o S e o R. Então o return da função também são três funções. E então também só vou precisar atribuir três variáveis para fazer o plot. Sendo o plot o, o mesmo padrão para todos os modelos apresentados. E um pouco mais de diferença só é, então, nesse CIR aqui, que tem um novo grupamento, expostos, onde agora que em vez de ser três variáveis no return, né, são quatro. Então eu também preciso chamar quatro funções na hora de plotar. E basicamente seria isso, pessoal. Valeu.